E pessoal, vamos falar agora do roubo do cinto de Hipólita, a líder das Amazonas. Esse vai ser o trabalho do Heracles. Euristeu vai dizer para o Heracles que ele deve roubar o cinto, que é o símbolo de poder, o cinto de guerra, que é de Hipólita, líder das Amazonas. Roubar. Porque a filha dele, Euristeu, a chamada Admete, que é sacerdotisa de Hera, quer. Admete quer aquele cinto. Então Heracles deve ir até o extremo norte, saindo da Grécia, né? Chegando ao Mar Negro, no nordeste da Anatólia. O lugar é chamado Temícera, que é habitado pelas Amazonas. Uma tribo de mulheres que não querem contato com os homens, mulheres que governam a si mesmas, né? E são soldados, né? São exímios combatentes. O Heracles deve chegar nesse lugar que é hostil aos homens e roubar o cinto de Hipólita. Tarefa dificílima, né? Porque agora o inimigo dele não vai ser um monstro, vai ser um exército de mulheres, ótimas guerreiras, que podem atacá-lo por todos os lados. O Heracles então vai, né, para Temícera, e assim que ele vai de navio, assim que o navio aporta, a Hipólita já sabe, já percebeu que o Heracles está vindo um visitante ali, um estrangeiro ali. A Hipólita mesma vai ver o que é. Aí o Heracles conta o que foi fazer ali. Não, é porque é, eu tenho feito esses trabalhos, eu estou sob as ordens do rei Euristeu, porque eu estou pagando uma pena, e ele me ordenou obter o seu cinto, né? Cinto que era, como eu disse, o símbolo de poder. Hipólita estava sempre com sua armadura, sua lança, espada e também com cinto. Cinto de guerra. Escutando as Amazonas estão ali de longe, olhando ali a Hipólita e aquele estrangeiro. Mas escutando Heracles, a Hipólita concorda em dar o cinto dela pro Heracles. As Amazonas são filhas de... a Hipólita, filha de Ares, né? Ela tem então uma ligação com Hera também, porque o Ares é filho de Hera, né? E Zeus. Então é como se a Hera estivesse querendo reaver o cinto que estava com Hipólita. Um cinto que está ligado à guerra, estando com Hipólita, vai passar a fazer parte do universo feminino. Cinto que vai transitar do universo masculino, que é a guerra, que é habitado pelas
das Amazonas, vai transitar para o universo feminino, que é o cinto é aquele que as mulheres usam, e no leito nupcial, quando as mulheres acabam de casar, é aberto pelo homem. A Hera, ela preside os casamentos, os nascimentos, mas ela também tem esse lado vingativo, né? Ela está se vingando de Zeus, punindo Héracles, né? Aí a Hipólita aceita entregar o cinto dela pro Héracles. Só que a Hera, ela está no meio das Amazonas, que estavam olhando ali a cena. E a Hera começa a envenená-las, dizendo que aquele estrangeiro veio para raptar a Hipólita. A Hera começa a espalhar isso. Aí as Amazonas começam um ataque. Né? Montadas em seus cavalos, se aproximam rapidamente ali de Héracles. Héracles, então, entende que a Hipólita estava enganando ele. Que aquilo era a Hipólita dizia que ele daria o cinto, mas na verdade ela faria as Amazonas atacarem ele. Então Héracles mata a Hipólita e rouba o cinto. Lembra que a ordem do Euristeu era roubar o cinto, não receber o cinto de presente, né? Era roubar. O Héracles estava prestes a receber de bom grado o cinto, mas ele acaba roubando, cumprindo a ordem do Euristeu, que é a ordem de Hera, né? Aí, Hipólita morta, cinto na mão do Héracles, ele combate ali as Amazonas que vêm, mata algumas, né? E vai para Troia. E está concluído esse trabalho dele. Não, vai ser concluído quando ele entregar o cinturão para Admeto, né? Admete. Mas está quase concluído esse trabalho. Segundo os comentários aqui, né, que tem nesse livro, que a gente está usando como referência para comentar os trabalhos do Héracles, o Héracles, como ele passou por muitos lugares, e tem histórias em vários lugares, né, contadas por vários povos, ele não está preso a uma geografia, não está preso a uma cidade. Ele não é um herói que vai, como Teseu, por exemplo, que é o herói de Atenas, né, ou da Ática. Ele, o Héracles está ligado a vários lugares na Grécia. Ele é um herói ambíguo, porque ele, com aparência de selvagem, com modos selvagens, ele traz a civilização. Ele também é ambíguo com relação à virilidade, porque ele é viril, ele é forte e usa sua força nos trabalhos, mas no final da vida dele, ele vai está casado com Dejanira, que estava sendo agarrada por um centauro, Nesso, e o Héracles de longe matou o Nesso. E o Nesso, com seu sangue,
sujou um péplo, que é um tecido retangular que é usado por homens e mulheres. O péplo do Heracles foi sujado pelo sangue envenenado do Nesso. Nesso disse para Deianira um dolo, né? Uma mentira. Você e o Heracles vão ficar juntos. Ele vai te amar para sempre. Dê para ele usar esse péplo. Não deixe ninguém usar esse péplo além do Heracles. Que aí ele vai te amar para sempre. Aí o Nesso morre. Deianira, então, dá o péplo para o Heracles usar. O péplo envenenado, né? O Heracles estava cortejando uma outra mulher. A Deianira quis garantir o amor do Heracles e manda o Heracles usar o péplo. Heracles está fazendo um sacrifício de bois, uma hecatombe, mas o sacrifício é como se fosse dele próprio. Porque vestido do péplo, aquele péplo queima tanto a pele e a carne do Heracles que ele morre. O péplo é uma roupa que homens e mulheres usam na Grécia Antiga. Muda só alguma coisa da altura. Os homens usam péplo no joelho, as mulheres podem usar no joelho, mas também usam mais longo. E prendem um péplo com cinto. O Heracles ele transita pela masculinidade e feminilidade. Né? Mas o interessante é que o Heracles está inserido nesse trabalho numa trama de Hera. Porque Hera é a avó né, das Amazonas. A Hipólita tem uma... A Hera é a avó de Hipólita. Hipólita usa o cinto que recebeu de Ares. A Hera quer que aquele cinto deixe de fazer parte do ambiente masculino de guerra e vá fazer parte do ambiente feminino, né? O Heracles, então, ele está nesse trâmite de Hera de pegar o objeto que está no âmbito masculino e passá-lo para o feminino, né? É o objeto que vai passar a ser propriedade de Admete. E nesse processo vai quase extinguir as Amazonas, né? A tribo das Amazonas. Vamos ler o Apolodoro? Aqui, ó. Cinto de guerra de Hipólita. O nono trabalho que Euristeu mandou Heracles fazer foi trazer o cinto de guerra de Hipólita. Ela era a rainha das Amazonas, que costumavam viver próximos ao rio Termodon, uma tribo poderosa na guerra. Elas cultivavam o espírito masculino. Quando elas tinham sexo, né, e davam à luz a filhos, elas criavam apenas as crianças mulheres. Elas deveriam apertar, esconder, né, apertar os seus seios direito
para que ele não interferisse quando elas jogassem seus lanças, mas deixavam o seio esquerdo crescer para que elas pudessem alimentar seus filhos. Hipólita tinha o cinto de guerra que era do Ares, né? Um símbolo da sua preeminência sobre as Amazonas. Heracles foi enviado para pegar esse cinto porque a Admete, filha de Euristeu, queria tê-lo. Aí tem uma parte aqui chamada Guerra em Paros. Reunindo alguns aliados, Heracles navegou em um barco até lá e chegou na ilha de Paros, onde os filhos de Minos moravam: Eurymedon, Crises, Nefalion e Filolaus. Então, no meio do caminho, Heracles encontra filhos de Minos. Aconteceu que aqueles que estavam no barco desembarcaram. E 2 deles que desembarcaram com Heracles foram mortos pelos filhos de Minos. Raivoso por causa da morte dos seus companheiros, Heracles matou os filhos de Minos no lugar e bloqueou o resto da população, fazendo um cerco da população que estava ali. Esse cerco durou até que a população enviou embaixadores que apelaram para Heracles para pegar quaisquer 2 homens que ele quisesse para colocar no lugar daqueles que foram mortos. Então Heracles acabou com o cerco e pegou Alcaios e Stênelos, filhos de Androgeus, filho de Minos. Dá um problema no caminho até as Amazonas. Aí uma parte aqui chamada Licos e Bebrícies. Heracles foi até Licos, filho de Daescilos, na Mísia, e se tornou seu convidado. Quando o Licos e o rei dos Bebrícies lutaram, Heracles ajudou Licos e matou muitos Bebrícies, incluindo o rei deles, Migdon, que era o irmão de Amicos. Heracles pegou uma porção grande do território de Bebrícies e deu a Licos, que chamou todo o território de Heracleia, em homenagem a Heracles, em honra a Heracles. Aí finalmente as Amazonas. Heracles navegou até a costa da Temícera e Hipólita veio até ele. Ela perguntou por que ele tinha ido até lá e prometeu dar a ele o cinto de guerra. Fez a si própria, parecida com uma amazona, e foi e se miscuiu na população das Amazonas, dizendo que os estrangeiros que haviam chegado estavam abduzindo a rainha. Empunhando armas, as Amazonas vieram com seus cavalos até o barco do Heracles. Quando Heracles viu essa aproximação e elas estavam armadas, Heracles pensou que esse era o resultado de era uma armação da Hipólita. Ele a matou e tomou o cinto de guerra. Então lutou com o resto das Amazonas, navegou para fora dali e chegou em Troia.
Então, depois desse trabalho, antes que venha o próximo trabalho, tem mais alguns acontecimentos, né, envolvendo Héracles. Os muros de Troia, Laomedonte e Hesíone. Aqui. Aconteceu que naquela época a cidade de Troia estava em dificuldades por causa da fúria de Apolo e Poseidon. Porque o Apolo e Poseidon haviam construído o muro para Laomedonte, rei de Troia, né? E não foram honrados. Apolo e Poseidon, desejando testar a insolência de Laomedonte, fizeram eles próprios parecerem mortais e prometeram para Laomedonte construírem muros em torno de Pergamon, de graça. Aliás, de graça não, por uma taxa. Mas após construírem os muros, após Apolo e Poseidon disfarçados, né, terem construído os muros, Laomedonte não os pagou. Por essa razão, Apolo enviou uma praga e Poseidon enviou um monstro marinho que foi carregado até a costa de Troia por uma onda. E chegou até as pessoas na planície. Os oráculos disseram que haveria um fim dos infortúnios se Laomedonte enviasse a sua filha Hesíone como comida para o monstro marinho. Então Laomedonte a enviou, Hesíone. A prendeu nos rochedos próximos ao mar. Quando Héracles viu que Hesíone, a princesa, estava sofrendo isso, Héracles prometeu salvá-la se ele Héracles a salvaria se ele pegasse de Laomedonte as éguas que Zeus havia dado como compensação para o rapto de Ganimedes. Laomedonte, pai de Ganimedes. Ganimedes foi pego por Zeus, né? E Zeus, como compensação deu éguas imortais para o Laomedonte. Então Héracles falou, olha, eu vou salvar sua filha, em troca você me dá as suas éguas imortais. Após Laomedonte dizer que ele daria as éguas, Héracles matou o monstro marinho e salvou Hesíone. Mas Laomedonte recusou pagar a Héracles. Então Héracles seguiu viagem ameaçando que ele iria fazer uma guerra contra a Troia. Laomedonte é um puta de um tratante, né? Outras paradas. Héracles aportou em Ainos, onde ele foi recebido, né, muito bem por Poutis. Na costa de Ainos, quando Héracles estava prestes a desembarcar, ele atirou e matou Sarpedon, filho de Poseidon, irmão de Pótis, o rei. Porque esse Sarpedon foi insolente. Héracles já chegou matando o irmão do rei. Né? Indo para Tasos e conquistando os trácios que viviam lá, Héracles deu a ilha
para os filhos de Androgeus, para viverem lá. Héracles saiu de Tasos e foi para Torone. E após ser desafiado a lutar com Polígonos e Telégonos, filhos de Proteus, que é filho de Poseidon, Héracles matou os dois, Polígonos e Telégonos. Matou durante a luta. Héracles, então, finalmente levou o cinto de guerra para Micenas, para dá-lo a Euristeu. Então, na volta dessa missão com as Amazonas, Héracles passou por Troia, aliás, passou por Licos, né? A quem ele ajudou a lutar numa guerra contra Bebrices, deu o território para Licos. Na verdade, isso foi antes de chegar nas Amazonas, né? Aí depois das Amazonas, ele chegou em Troia. Ele salvou a filha do Laomedonte, que tinha sido oferecida para o monstro marinho, que foi um castigo de Poseidon. Mas o Laomedonte não deu as éguas de Zeus para o Héracles. Depois Héracles foi para Ainos, onde ele matou o irmão do rei. Porque esse cara foi insolente com Héracles. Foi para Tasos também e deu a ilha para Androgeus. Lutou em Torone, lutou com os filhos de Proteus e os matou. E aí finalmente consegue voltar para Micenas. Tá bom? Então, ficamos por aqui.